Muito boa noite, amigos. Aqui quem fala é Walter Parente, diretamente da live do Parente. Bandeirão do Santos ao fundo, desfraldada a bandeira do Santos. Aqui a camisa 10 da época que o Zé Roberto veio jogar no Santos, vindo da Europa. E agradecendo a todos, primeiramente, que se inscreveram no canal, possibilitando, né? Você tem que ter um número mínimo de inscrições. Eu, graças a Deus, superei o número mínimo em questão de 2, 3 horas. Sobrou o número de inscritos e com isso eu estou podendo aqui me manifestar na live e começar esse trabalho que eu espero que seja longo, que seja profícuo, que seja interessante, que seja gostoso, que seja legal de fazer, porque se não tiver legal de fazer tem que parar, não adianta insistir, né? Mas espero que seja muito gostoso e prazeroso para mim e para vocês, né? Que estão ouvindo, vendo e assistindo. Então, abraços e agradecimentos a todos e a todas que perderam lá um tempinho, que entraram lá no YouTube e fizeram a inscrição. Só tenho a agradecer de coração mesmo. E abraços especiais e agradecimentos, claro, preliminarmente aqui, antes de tudo. Abraço pro meu primo lá em Araraquara, o Paulinho e o Carioca. E um abraço especial, um agradecimento pontual ao do Santana, Eduardo Santana, que há 5, 6, 7 anos me incentivou, me deu essa ideia que eu deveria ter um canal no YouTube para falar de futebol, de política, de música. A gente estava discutindo música na época, rock, MPB, de tudo. Eu falei, não, será? Acho que não vou nessa não. Falei, não, pensa nessa ideia. Pensei e a coisa agora está se realizando. De 3, 4, 5 meses para cá, um grande amigo meu, narrador, nosso amigo Ricardo Melo Furacão, aqui da nossa rádio 105, equipe 105 FM, da qual eu sou comentarista convidado, e o Ricardo, grande amigo, grande brother mesmo, há 3, 4 meses está pegando no meu pé direto, para eu lançar esse canal de YouTube, para falar do Santos e Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o que rolar. Falar do futebol, claro, focando no Santos, que me faz ficar realmente bem nervoso ultimamente. Então, um abraço ao eu chamo o meu querido amigo Ricardo Melo de meu empresário. Abraço, empresário, você está indo bem, está me conduzindo no caminho certo. Abraços aos amigos que se inscreveram no canal, são pessoas muito próximas, muito amigas do Ricardo Melo, do grupo, vou ler aqui para não ter erro, né? Cartoleiros do Nominão de Osasco. Cartoleiros Nominão de Osasco. Eles sabem com quem eu estou falando. Abraço para vocês, muito obrigado mesmo. E a turma do Churrasco com Breja, Churrasco, Brejas e Zoeira de Cotia. Um abraço a vocês aí, churrasqueiros de Cotia, uma breja bem gelada, não faz mal a ninguém. Um abraço para Keiko, minha amiga aqui do bairro, consultora de TI, me ajudou bastante nesse trabalho. E abraço para minha esposa, para a patroa, que é a dona Hilda, que realmente me deu todo o suporte técnico aqui agora à noite, para a gente começar essa gravação ainda experimental, fazendo aqui alguns ajustes e acertos. Mas abraço a todos e ao meu cunhadão, Sérgio Pedroso, lá em Itatiba, que funciona como meu contra-regra. Quando eu estou no ar na 105, a gente dialoga, conversa, ele manda umas dicas lá muito interessantes, né? E a gente acaba fazendo uma transmissão mais leve, mais descontraída. E, é claro, mandar um abraço ao meu eterno rei, né? O Rei Pelé. Esse aqui é o gol do Pelé contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. É o segundo gol que ele comemora desse jeito e acabou virando uma inscrição, né, numa caneca oficial aqui do meu queridíssimo Rei Pelé, que eu tive o prazer já de bater um papo, conhecer e conversar um dia, pegar um autógrafo, uma homenagem ao Pelé. Feitos esse mimimi inicial, vamos começar aqui. Olha, não podia ser de outra forma, a gente tem que começar com a crise que se abateu sobre o Santos, mais uma, a crise da semana, porque o Santos vive em crise há muito tempo, basicamente desde a saída do Neymar. Quando o Neymar saiu, os patrocínios da equipe foram minguando, foram diminuindo, e a receita do Santos foi diminuindo bastante. O Santos vive aí na tentativa sempre, tentativa não, o Santos até revela com muita facilidade, os chamados meninos da Vila. E com a receita dos meninos da Vila, e um pouco de receita de televisão, um pouco de presença de público no estádio,
o Santos vai tocando a sua vida. Mas essa semana, claro, tivemos essa derrocada, essa coisa grotesca, essa coisa triste, lamentável, né? Que foi a eliminação do Santos pelo grande, poderosíssimo time da Venezuela, o Deportivo Táchira. Que, sinceramente, eu espero até que os rapazes lá da comissão técnica, os jogadores, estejam recebendo em dia, estejam com o salário em dia, porque a gente sabe que a situação econômica e social da Venezuela, hoje em dia, absolutamente não está fácil. Muito pelo contrário, muito difícil. No Brasil está difícil, imagina na Venezuela. A coisa realmente está bem complicada. Mas o Bustos, o glorioso professor Fabián Bustos, que o Santos foi buscar lá no Barcelona de Guayaquil, Equador, que fez até um bom trabalho lá naquela equipe de Barcelona, mas no Santos ele realmente, 4 meses, ele não se ouve bem. Realmente não foi bem. O Bustos pisou na bola com muita coisa, errou em muita escalação, errou em sistema tático de jogo, tomou um nó, né? Tomou um nó aqui do Glória. Eu vou até, para não errar aqui o nome do rapaz, o senhor Alex Palhares, ou Alexandre Palhares, famosíssimo treinador do Deportivo Táchira, um monstro. Aliás, o cara calmo à beira do campo, tanto lá em San Cristóbal, na Venezuela, no jogo do Táchira em casa, como aqui na Vila Belmiro, sujeito calmo, pacato, não grita, não gesticula, não é como eu que fico gesticulando, nervoso, não, sujeito calmo, sossegado, pacato cidadão. Ele fala tudo que tem que falar antes, né? No vestiário tudo é treinado, tudo é falado, e no campo ele só observa, na boa. E os jogadores cumprem rigorosamente. Meteu ali um esqueminha 4-2-3-1, com dois meias e fazendo a função de ponta, que o Hernández e o Cova, os dois jogadores que lá, ao lado do Chacon também, mas o Hernández e o Cova foram fundamentais. Lá na Venezuela e aqui na Vila Belmiro, eles deram um nó no meio de campo do Santos e destruíram o meio de campo do Santos. Jogando sempre livre de marcação, nas pontas ninguém acompanhava a marcação, pelo meio jogava atrás do Fernandes, atrás do Zanocelo, atrás dos volantes, ninguém acompanhava, as linhas do Santos muito distantes, e os caras então se infiltravam nas costas dos nossos volantes, dos nossos laterais. Foi um fiasco. Foi um fiasco. O Bustos conseguiu tomar nó de um time como o Deportivo Táchira, que o Palmeiras outro dia aí, na fase de grupos da Libertadores, passou o trator. Quer dizer, eu não estou querendo comparar Palmeiras com o Santos, hoje em dia não tem comparação, não há nível de comparação financeiro, de estádio, de bilheteria, de treinador, não de arrecadação, não, mas eu estou dando apenas um exemplo. O Palmeiras meteu 4-1, acho que 4-1 lá e 4-1 aqui, quer dizer, fez 8 gols nos caras assim para treinar. Né, para treinar, vamos treinar aqui para pegar um pouco de entrosamento para depois enfrentar as feras, que é Atlético Mineiro, que pode vir por aí, Corinthians, Flamengo, enfim, é a Libertadores, né? Já que argentino também não tem mais nada, né? Boca e River já ficaram pelo caminho. O Bustos conseguiu, é tanta coisa para falar do Bustos que tem que anotar para a gente não se perder. Quer dizer, além de tomar nó do glorioso aqui, o Alex Palhares, ele outro dia foi humilhado aqui no jogo contra o Corinthians, em Itaquera, na arena do Corinthians, por uma coisa que a gente vê acontecendo toda hora no time do Santos, que é a falta de compactação entre as linhas de marcação, entre a primeira linha e a segunda linha. É a falta de colaboração dos pontas, quando o Santos é atacado e o pessoal faz 1-2 nas laterais, ou seja, aparecem 2, às vezes 3 jogadores contra o lateral do Santos. Né? E a primeira linha de marcação do meio de campo fica assistindo. Então os jogadores ultrapassam essa linha e vêm bater de frente com a linha defensiva, com os laterais. Não há colaboração. Não há ajuda. Sabendo disso, e na filosofia que reina no futebol, começou lá na Holanda, 74, enfim, aquela coisa de você agrupar vários jogadores no setor do campo para ter vantagem numérica. Hoje, a filosofia do futebol hoje é assim. Então você tem aquela vantagem numérica, o Corinthians colocou 2, 3, às vezes 4 jogadores em cima do Santos, quando o Santos tinha 1 ou 2. O Corinthians sempre teve vantagem numérica pelas laterais. Pelo meio também, o Corinthians fez o que quis. Mas, fundamentalmente, o Corinthians construiu a vitória contra o Bustos, contra o Santos, pelos lados. Teve superioridade numérica o jogo inteiro. E aí foi um passeio 3-0 no primeiro tempo, e mais um no segundo, fechou a tampa do caixão ali, 4-0, não se fala mais nisso. Quer dizer, o Bustos ali abalou, ali, como diria a antiga personagem da novela, abalou Bangu. Ali abalou Bangu, meu filho. Abalou
que o Bustos saiu no final do jogo falando cobras e lagartos contra todo o elenco, né? Foi isso que aconteceu. Né? Chamou de vergonha também a atuação dele, no mínimo, né? Ele é o comandante. O comandante tem que assumir a bronca. O comandante tem que... Quando ganha, ganha bonito, o comandante tem que ter a habilidade que tem o Abel Ferreira, né? Que tem cabeça fria e coração quente, é o livro dele. Quando ganha, ele rasga elogios a todos os jogadores, do goleiro à ponta esquerda. Vai ali, pessoal do banco, ele elogia o cara, o camarada, o jogador que fez o gol. Ele elogia o cara que deu passe, ele elogia o cara que deu o pré-passe, a pré-assistência, o cara que construiu a jogada do gol. Ele levanta a bola de todo mundo, todo mundo. Quando perde, ele assume a bronca. A culpa é minha, o erro foi meu, eu tentei falar lá para os jogadores não me compreenderam o que eu falei, então eu não me comuniquei, o errado sou eu, tá certo? O seu Bustos não, apesar dele se colocar no rol ali de protagonista também de vexame, jogou a batata quente para cima do elenco, não que o elenco também não mereça. Não que você tem que ficar passando pano no ombro e na cabeça de jogador, tem que cobrar, tem que chamar os caras às falas. Tem que falar, meu filho, você não está fazendo o que eu pedi. Meu filho, você está errando, você está demorando para fazer, demorando para passar, demorando para construir uma jogada, etc, etc, etc. Tudo bem, mas você vem a público e desce o sarrafo no time, em público. Bom, a partir dali, como diz o outro, desandou a maionese. Desandou a maionese, o time realmente saiu daquele de Itaquera, que era um time humilhado, arrasado, e o cara ainda dá uma entrevista coletiva que Deus me livre, aquela coisa, o cara tira 60 litros de leite da vaca quando levanta do banquinho e chuta o balde. Aí não dá, né? Esparrama o leite todo, depois meia hora ali ordenhando a vaquinha, né? Vamos combinar, né, seu Bustos? Não é assim, né? Aí o ambiente ficou insuportável. Há jogadores que ainda apoiavam o Bustos, que compreenderam, foi cabeça quente, não é? Há jogadores que ficaram pé da vida, que nem olhavam mais na cara do Bustos. Essa é a real, mandando a real. Aí foi isso que aconteceu com o Bustos. Depois de várias humilhações táticas, vieram as humilhações de resultado e agora essa palhaçada, essa coisa vexatória de ser eliminado pelo Táchira. Numa Copa Sul-Americana, 1-1 lá na Venezuela, 1-1 aqui, foi para os pênaltis, o time do Santos pilhado, nervoso para bater os pênaltis, e o pessoal da Venezuela, tranquilo, como se abre, né, espanhol, tranquilo, sossegado, na moita, sossegado, só olhando o desespero do Santos, aproveitando a pressão psicológica totalmente desfavorável ao momento do Santos, e foram lá, meteram 4 gols, se classificaram nos pênaltis sem o menor trauma, sem o menor problema, e o Santos, mais um vexame. O Santos, que vem acumulando vexames, né? Agora, uma notícia que saiu agora à tarde, já que eu estava limpando aqui a pauta do seu Bustos, não dá para esquecer, além do vexame tático, além dos nós táticos que o Bustos tomou, assim, vários, a contratação, né, que ele fez, essa dupla que eu canso de criticar aqui na 105, quando eu estou no ar, comentando, mas eu desço o porrete mesmo, sem dó, nem piedade, não na pessoa, não no ser humano, no atleta profissional de futebol dentro do campo, tá certo? Ali que a gente tem que criticar, com todo o respeito ao ser humano. O senhor JJ, né, o senhor Johan Júlio, né, e o senhor Angulo. O Johan e o Angulo são jogadores, assim, lamentáveis do ponto de vista técnico. O Johan Júlio ainda é um cara inteligente do ponto de vista tático. Ele volta, ele se esforça, ele fecha uma linha de marcação, ele sabe quem que ele tem que marcar, mas na hora que ele ajuda, inclusive, a roubar a bola do adversário, mas quando ele fica com a bola, aí é uma desgraça. Então o problema do Júlio e do Angulo é a bola. O Angulo, então, sem a bola, ele é um espetáculo, se mexe muito bem em campo. O problema é que a bola é muito redonda, quando chega no pé dele é uma desgraça. Aquilo é uma desgraceira só. Esses dois jogadores, é aquela coisa, tem alguma coisa errada? Não sei, tem que provar. Ninguém pode alegar nada sem prova. Alegou, tem que provar, senão você vai pagar, você vai sofrer uma indenização. O Angulo e o JJ, o Johan Júlio, eles têm o mesmo empresário do Bustos. Ai, que coisa engraçada. Quer dizer, o Bustos veio, tá? Em seguida indicou, se ligou para o empresário dele, me traz os nossos amiguitos de lá, do Equador. Trouxe os caras. Quer dizer, a princípio, há uma ilegalidade? Eu espero que não. Acho que o Bustos não cometeu nenhuma ilegalidade, não cobrou uma comissão para fazer isso, longe disso.
mas é no mínimo estranho. É algo que tem que ser, tem que ser levantada essa questão, pelo menos para se pensar, né? Eu acho no mínimo uma questão assim contraditória. Eu acho uma coisa que não deveria acontecer, mas vamos respeitar. De qualquer forma, parece que esses dois já deram linha para os dois, deram área para o JJ e para o Angulo, graças a Deus, porque inclusive foram dois jogadores que, digamos assim, atrapalharam muito o crescimento e a experiência nesse primeiro semestre que precisariam pegar dos dois garotos da Copa São Paulo, o Juan Seco e o Lucas Barbosa, né? Porque só se firmou no time de cima o Lucas Pires, em face da deficiência técnica e física e até psicológica do Felipe Jonathan, né, que caiu muito de produção. Então, ao cair de produção, o Lucas Pires chegou e pegou aquela boquinha da lateral esquerda ali, não largou mais, o lugar é meu e sai para lá. Tá certo? Inclusive um jogador até especulado em times médios da Europa, sendo sondado já. Assim como o Felipe Jonathan já foi sondado também, se não me engano, pelo Panathinaikos da Grécia, uma coisa assim. E o Santos não quis vender. Aí o presidente vive chorando que não tem dinheiro. 20 milhões de reais ele recusou do Felipe Jonathan para ficar o semestre inteiro jogando mal e no banco de reserva perdendo o lugar para o Lucas Pires. Eu só queria entender também, mas vá lá. O Santos, veja bem, então, JJ e Angulo, graças a Deus, vão com Deus, sejam felizes, continuem tocando a sua vida em paz, mas para o Santos não dá. O Santos já é um time hoje de porte médio, a grandeza do Santos é imensa, é interplanetária, é do tamanho do sistema solar. Mas a realidade do Santos hoje é um time de porte médio. Ano passado ficou em 10º no Campeonato Brasileiro, esse ano está em 10º no Campeonato Brasileiro. Ano passado lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, lutou contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, Paulistinha, lutou para não cair no Paulistinha. Vejam vocês a que ponto nós estamos chegando. Vai ficar uma marca aí indelével, vai ficar uma marca na administração do querido presidente Rueda, né, que eu apoiei, fiz campanha, reunimos amigos aqui em São Paulo, aqui na capital de São Paulo, estou falando aqui de São Paulo, da capital, não moro em Santos. Pouco vou a Vila Belmiro, só vou na Vila Belmiro quando vou assistir jogo, entro lá com uma pessoa normal, comum, que é o que eu sou, e nada mais que isso. Não tenho influência nenhuma sobre o Santos, nenhum interesse político sobre o Santos. Apoiei o Rueda, achava que era hora de mudar, mas a administração está patinando, tá pagando dívida, tudo bem, mas o time está sofrendo demais. Eu e outros santistas por aqui na capital, mais alguns colegas lá de Santos, a gente não imaginava que o sofrimento fosse chegar a tanto. Só mais um golinho na caneca do Pelé. Que falar do Santos seca a garganta, é um negócio assim desesperador. O Dracena, que também rodou, também tem culpa no cartório. Fez coisas boas na renovação dos contratos dos garotos da base, que o Santos estava perdendo jogador a preço de banana, Caio Jorge, preço de banana, Yuri Alberto saiu de graça, que o Santos, que agora está no Corinthians, que foi para o Internacional, que vendeu o Yuri, pegou de graça o Yuri no Santos, vendeu por 70 milhões para o Zenit da Rússia, e agora o Yuri Alberto está de volta aqui no Corinthians por empréstimo, né? O Santos investiu, segundo o Dracena falou ontem, hoje, se despedindo, justificando tudo que ele fez, o que ele fez com a base, maravilhoso. A contratação do Maicon, beleza, Eduardo Bauerman, bacana. Rodrigo Fernandes, bom jogador, mas o Dracena foi convencido pelo Bustos, e ambos convenceram o conselho gestor e o presidente que fez o cheque a contratar JJ e Angulo. Não dá. Realmente, acho que o Dracena acabou se perdendo um pouco nisso daí. Acabou se perdendo um pouquinho. E ele disse para todos que o Santos investiu a fortuna de $1 milhão. Vamos arredondar? 6 milhões de reais. Investiu $1 milhão no semestre. Só porque ele reconheceu, não, a quantia é uma quantia ridícula. É uma coisa patética, uma coisa grotesca. É uma coisa de é a coisa de clube quebrado. Porque 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais ou mais, agora não tenho a folha aqui, é folha de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, com os encargos trabalhistas, férias, 13º, passa de 20 milhões por mês.
O Santos investiu 1 milhão, 5, 6 milhões num semestre para contratar jogador, porque não tinha mais de onde tirar. Situação de penúria. Situação de penúria. É quase um time falido. Essa aqui é a verdade. Eu tenho uma tese, eu venho falando há muito tempo, que eu esperava até que o Rueda fizesse isso, porque é um homem que veio do mercado financeiro, veio de tecnologia da informação, é um sujeito com a vida ganha, com burro na sombra, tá certo? Conhece gente muito rica, muito poderosa, conhece bilionários que torcem para o Santos. Todo mundo conhece na imprensa, a gente sabe. O próprio Walter Schalke, que saiu do Conselho Gestor, que ajudou até na contratação, no pagamento da dívida para o Atipato do Sotel, é um cara bilionário. O Rueda também é um cara bem de vida. Temos aí dono de pet shop aí famoso, santista fanático. Temos aí dono de indústria de cosméticos, a sede é lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é, santista fanático. Temos ali na estação Conceição do metrô, ali, né, aquelas torres verdes bonitas, aquele bancão ali, que tem de diretor rico, bilionário, tudo santista. Então, o que eu pensei, sabe? Quando eu também votei no Rueda, e o Rueda veio, olha, primeiro ano, austeridade total, que a gente tem que diminuir a dívida do Santos e eliminar o transfer ban, que o Santos não estava conseguindo contratar, ficou um ano aí penalizado pela FIFA, porque o Santos não pagava as dívidas, então não podia contratar ninguém. Um vexame total e absoluto. Então, eliminou o transfer, beleza, o transfer ban foi eliminado, parabéns, nota 10, 10ão, beleza, austeridade fiscal. Mas eu esperava que o Rueda, com a influência, com as amizades, com todo mundo que ele conhece no mercado financeiro e com essas pessoas ricas e influentes da sociedade brasileira e do ramo, dos mais diversos ramos empresariais, que ele pudesse reunir esse pessoal, que pudesse fazer um fundo de investimento, um capital de giro, um mútuo, faz um contrato de mútuo, levanta uma grana para o Santos paga todo mês, põe um jurinho ali, um juro baixo, faz o que o Paulo Nobre fez sozinho no Palmeiras, daí o nome dele, Nobre, né? Paulo Nobre, fez sozinho no Palmeiras, pegou lá 100 milhões de reais, 100 milhões sozinho, e botou no caixa do Palmeiras para pagar a dívida de curto prazo, que o Palmeiras estava sem, as piadas que se faziam a respeito do Palmeiras. Tinha gente da imprensa que chamava o Palmeiras de Guarani da Turiaçu. O Guarani da Turiaçu, não sei, falava no ar, todo mundo rindo, brincando. E era o que acontecia. O cara chegou lá, o Palmeiras estava, outro dia falam que o Corinthians estava devendo a tia da marmita, o Santos também estava devendo para a tia da marmita, estava devendo para a floricultura, estava devendo conta de telefone. O Palmeiras estava na mesma situação, caiu 2 vezes para a Série B, quase caiu uma terceira, o Santos ajudou que o Palmeiras não caísse de novo, já tinha inaugurado o estádio. Quer dizer, o Paulo Nobre sozinho, 100 milhões, levantou a conta do Palmeiras, pagou as dívidas, aí veio, a tempestade perfeita também, vamos combinar, né? Como diz a moçadinha, vamos combinar, né? Foi a tempestade perfeita, o Paulo Nobre botou 100 milhões, pagou as dívidas de curtíssimo prazo, deu uma equilibrada nas contas, começou a ter crédito, né? Inaugurou o estádio, assinado lá atrás pelo presidente Luiz Gonzaga Bellucci, que assinou com Walter Torre, recentemente falecido, Walter Torre, W. Torre, né? Esse é outro assunto que não anda lá em Santos. W. Torre, Walter Torre, santista fanático, santista doente. Infelizmente veio a falecer sem ver o sonho dele realizado de que o Santos tivesse uma arena moderna para 25, 30 mil pessoas. Sem essa arena também o Santos não dará um salto de qualidade, não vai mudar de patamar. Também isso é outro assunto para uma próxima live talvez. O que se esperava? Se você tem no Palmeiras um cara que fez sozinho, levantou o Palmeiras pagando 100 milhões ali do próprio bolso, e o Palmeiras já devolveu, ele não deu o dinheiro. Não estou aqui pedindo para esses bilionários, vocês podiam dar dinheiro para o Santos? Não, encosta o carro forte lá e despeja dinheiro na conta. Não estou pedindo nada, não é para dar dinheiro, é para emprestar, para fazer um capital de giro, para fazer um fundo de investimento destinado exclusivamente ao futebol. Porque com as receitas de televisão, bilheteria e a venda dos garotos que o Santos produz, meninos da Vila, menino da Vila com Pelé e Coutinho, né, com 15, 16 anos no time principal. Edu disputou a Copa do Mundo com 16 anos, Pelé com 17 anos, completar 18, quer dizer. Então, a história do Santos sempre foi assim, 16, 17 anos está no time principal e seleção brasileira. É um negócio maluco. Depois os meninos da Vila, Batata, Jory, João Paulo e o Pita,
Nossa Senhora, quer dizer, depois Neymar, Diego e Robinho, Neymar e Ganso, Gabigol, Rodrigo, até o Giovani que fez. Giovani fez um grande período no Santos, depois se perdeu, foi para a China, foi para o Flamengo, aí rodou e não é mais o mesmo jogador. Quer dizer, o Santos produz jogador, tá com pau. Aquela água lá faz bem. A água de Santos faz bem para a produção de garotos, de grandes jogadores. E o Santos põe para jogar. 15, 16, 17 anos, o cara é bom, põe para jogar. Então, hoje em dia o empresário, o garoto, ele sabe que ele vai jogar no Santos. Não é? Ele não precisa chegar a ficar com 20, 21, 22 anos. Mas lá, 20 anos, o Santos já tá velho, já tá passado, já passou. Com 16 para 17 já tá jogando, meu filho. Se você for bom, você entra no time. Daqui a 2, 3 anos, assina um contrato legal. Como contrato, o Dracena fez isso, parabéns para ele nesse aspecto. Chamou o Marcos Leonardo, chamou o Ângelo, chamou o menino aí, o Kaique, chamou o Juan Seco, Lucas Barbosa, Lucas Pires, né? O Jair, vocês vão ver logo quem é esse Jair. Para mim, melhor do que o Kaique. Melhor do que o Kaique, jogador do nível do. Assim, vou queimar a língua, depois no profissional o cara não faz nada, mas. Acho que não vou queimar. Do nível do Lucas Veríssimo. Jair, zagueirão, jogou a Copa São Paulo este ano, junto com o Lucas Pires, o Juan Seco, o Lucas Barbosa, o Wesley Patati, excelente, ponta direita. O menino Jair, com 16 anos, ele jogou a Copa São Paulo, que o limite de idade é 20. O Jair estava lá, 16 anos. É um galalá, 1,90 m de altura, 16 anos, acho que o cara ainda vai crescer, pelo amor de Deus. Ótimo na bola aérea, ofensiva e defensiva. Ótimo no bote, na antecipação, quer dizer, é mais um que o Dracena costurou muito bem. Aí ele foi muito bem. Aí ele investiu para o futuro. Só que o problema do Santos é o presente. Né? O futuro, claro, o Dracena foi bem, mas temos que pensar no presente. O presente é hoje. O presente é esse segundo semestre, esse segundo turno, que o Santos tem que lutar para não cair. Tem sido isso até agora. A marca do presidente Rueda, até agora, tem sido essa. Lutar para não cair. Campeonato Brasileiro ano passado, lutou para não cair. Campeonato Paulista ano passado, lutou para não cair. Até a última rodada. Campeonato Paulista esse ano, ganhou ali na última rodada, dava a impressão até que ia disputar a quarta de final. Mas também ainda foi bom até não disputar. Foi bom disputar porque é só vexame. Ganhou 21 dias de férias, voltando ao Bustos. 21 dias de férias. O Santos ganhou de presente uma intertemporada. Intertemporada para treinar o time, enquanto os outros estavam disputando quarta de final, semifinal e final do Campeonato Paulista. No Brasil inteiro, os times grandes e poderosos chegaram na semifinal e final, tá certo? O Santos não chegou nem na quarta de final. Que ia fazer a quarta de final, acho que contra o Red Bull Bragantino. Não chegou lá. Não chegou, nem conseguiu fazer. Pelo segundo ano seguido, o Santos não chega numa quarta de final. Que semifinal? Quarta de final do Campeonato Estadual. E lutando para não ser rebaixado. Segundo ano seguido. Uma vergonha. Isso aí é uma marca que vai ficar. Senhor Rueda, se liguem. Vai ficar. Já tem gente na rede social pedindo até a sua cabeça. Comissão técnica inteirinha foi embora, fizeram muito bem. Não vai fazer falta nenhuma, absolutamente nada. Edu Dracena achou que não tinha mais capacidade de continuar, não tinha mais moral para continuar. Ele e os seus 2 assessores foram embora, os 3. Mas já tem gente pedindo para o Rueda sair também. Aproveita, pede demissão, renuncia ao cargo, tchau. Fala que não deu certo, que vai embora, vai cuidar do seu dinheiro, você é rico pra caramba, vai cuidar da sua vida. Eu acho que não deve chegar a esse ponto ainda. O Rueda ainda tem todo o segundo semestre e ano que vem, mais um ano, e no final do ano tem eleição. No final do ano tem eleição. Não sei não. Do jeito que está indo, ele vai querer se reeleger? A única chance dele é zerar toda a vida. Ele gosta de Excel, gosta de planilha, você com número sim, planilhinha. Ele é o rei da planilha. Fica naquela mesa dele lá, fazendo live, só mostrando planilha. A planilha aqui, a númerozinha aqui. É o rei de mostrar número. Então, talvez para ele se reeleger ano que vem, ele vai ter que mostrar uma planilha. Olha, paguei isso, paguei aquilo, não devo nada para ninguém. Mas o time foi para a Série B. Ele falou, esqueci desse detalhe, né? O time foi rebaixado, meu Deus do céu. Tomara que não seja, né? Estou brincando aqui, fazendo uma ilação aqui, uma imaginação aqui. Tomara que isso não aconteça, mas que tá com cara que vai, tá com cara que tá beliscando e tá louco para ir, isso não tenho a menor dúvida, Bom, já que o Rueda não conseguiu reunir os bilionários, para que esses bilionários pudessem ajudar o time, vamos lembrar aqui, mais uma vez aqui, voltando ao ilustre senhor Rueda,
que ele faz algumas coisas e isso passa batido. E olha que eu apoiei o Rueda, hein? Eu e vários amigos aqui em São Paulo fiz campanha para o Rueda, fiquei felicíssimo com a eleição dele. Já um ano e meio depois já estou bem cabreiro, estou bem, tipo assim, será que eu votei certo? Jesus amado. Recentemente, acho que antes do Fernando Diniz, o Santos teve a chance de contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior, meus filhos carinhosamente chamam de Doritos, o tio Doritos. A gente não conhece o Dorival, mas conhece toda a família dele lá em Araraquara. De Araraquara, a nossa família aqui também é de Araraquara e a gente já teve muito contato com a família do Dorival. O Dorival hoje não mora em Araraquara, mora em Santa Catarina, numa mansão de frente para o mar, está preocupadíssimo com o preço do dólar, com o preço do feijão, está nervoso demais o Dorival. O Rueda não quis o Dorival. Eu fiquei felicíssimo quando começaram a surgir as notícias, colegas da imprensa noticiando, falei, esse é o cara, o Dorival tem que voltar. Dorival ganhou a Copa do Brasil de 2010 com o Neymar. Mas tinha Neymar e Ganso. Assim, Neymar e Ganso que em 2009 não jogavam nada, oscilavam, estavam sempre no banco. A torcida começando a pegar no pé, cobrando até, na minha opinião, prematuramente de dois garotos. Dorival chamou os caras em janeiro de 2010, no primeiro dia na reapresentação do time, falou, vocês dois são craques, são gênios do futebol, vocês jogam muito, eu preciso muito de vocês, o time vai precisar de vocês, demais, mas vocês têm que entregar um pouco mais, vocês têm que me ajudar, vocês têm que decidir, vocês serão protagonistas ou vai continuar nessa aguinha melada aí, nessa aguinha com açúcar aí que não resolve nada. E os caras, aquela conversa calou fundo, né? E Neymar e Ganso explodiram em 2010, explodiram, essa que é a realidade. Ganhamos a Copa do Brasil com o Dorival Júnior, com essa molecada, que classificou o Santos para a Libertadores em 2011. Porque é legal falar, disputou a Libertadores em 2011, maravilhoso, depois de 2012 também foi eliminado pelo Corinthians. Mas como é que você chegou na Libertadores em 2011? Foi pelo brasileiro, pela classificação? Não foi. Foi pela Copa do Brasil. Quem era o treinador? Dorival Júnior. Qual foi o último campeão de algum título importante para o Santos no futebol masculino? Dorival Júnior. Campeão paulista em 2016. Na final espetacular, uma final espetacular contra o Audax, que deu um show de bola com o Fernando Diniz, com aquele esquema. Fernando Diniz é louco Diniz, influenciado que é pelo Bielsa, pelo Guardiola, na filosofia de construção de jogo, né? A bola sai desde o goleiro, vai construindo, carrega o time para um lado, faz a inversão rápida para o outro, atrai o adversário com superioridade numérica para os lados do campo, faz uma inversão rápida em diagonal e pega o adversário distraído e vai lá de forma descontraída e faz os gols. O problema do Diniz é um só, não ter uma consistência mais... É questão de filosofia, difícil. Parece até que está mudando um pouquinho no Fluminense. Fazendo um ótimo trabalho até aqui no Fluminense. No Santos ele também começou fazendo um ótimo trabalho. Mas o último título do Santos foi do Dorival, do Doritos, 2016, campeão paulista. Já se vão 6 anos sem conquistar título. E o beliscou, 2019, com o São Paulo, vice-campeão brasileiro. Não dava para segurar, o Flamengo tinha mais time, inclusive o Flamengo, naquele ano, recebeu de mão beijada 2 caras do Santos, Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique. Se o Santos tivesse tido um pouco de ajuda, um pouco de perspicácia, um pouco de visão, tivesse segurado ou o Bruno Henrique, ou o Gabigol, talvez o Santos pudesse ter sido campeão. Dificultaria um pouco mais para o Flamengo, mas deu de mão beijada. O Flamengo já tinha pego a Arrascaeta lá no Cruzeiro, aí deitou e rolou. O JJ, o Jorge Jesus, assombrou o Brasil com um esquema tático maravilhoso, aquele 4-2-2-2 dele, maravilhoso, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, sem a bola, 4-1-4-1, era um espetáculo. Bruno Henrique correndo pela direita, Everton Ribeiro Bruno pela esquerda, Everton pela direita, Arrascaeta no meio, os 3 se encontravam e tabelavam com o Gabigol e iam para a rede. Foi um espetáculo, mas o Santos deu de mão beijada. Então, voltando aqui, esse aqui é um capítulo especial que eu fiz sobre o Rueda. Capítulo Rueda, voltando nele. Porque, é legal você mandar embora o treinador. A torcida bate palma, começa a pedir, traz o Guardiola, traz o Klopp, traz o Arrigo Sacchi, traz o Reynolds Mitchell.
sabe? Traz o Aimoré Moreira, traz o Zagallo. Não. É legal, você dá uma satisfação para a torcida. Fala, ó, tirei o cara que estava fazendo a gente pisar na bola. E tirei, inclusive, o diretor, que, aliás, pediu demissão, Dracena. Sentiu que o clima, sentiu que a sopa já estava azedando, não dava mais. Sopão azedou, joga fora. Ele sentiu, não tem mais clima para trabalhar aqui no Santos. Não tinha mesmo. Porque a torcida estava pedindo na cabeça do treinador, do Johan Júlio, do Angulo, do Auro. Esse foi outro que o Dracena estava te esquecendo, do grande lateral direito, Auro. Esse foi outro que o Dracena assinou embaixo. Traz. Patético, um jogador ridículo, medíocre, grotesco. É um jogador que não para em pé. Ele não aguenta uma dividida. Jogador de futebol, atleta profissional, ele parece que não tem base muscular para ficar em pé. É um negócio inacreditável. O cara, dividir bola com o sub-15, ele perde. É um negócio inacreditável. O Auro é outra coisa assim, insuportável de ver em campo. Auro, JJ e Angulo, Deus me livre. Mas o Rueda, voltando ao queridíssimo presidente Rueda, ele recusou a contratação do Dorival Júnior antes do Dorival ir para o Ceará. O Dorival teve um problema sério de saúde, teve câncer, se tratou, se curou, ficou afastado do futebol, eu acho que uns 2 anos, ficou se tratando, quietinho lá em Santa Catarina, e não tinha convite de nenhum clube grande em nível nacional, porque o Ceará é grande, é gigante, mas é um gigante no Ceará, tá certo? Com todo respeito, não estou falando de estado, de gente, de pessoa, né? Porque senão já começa os mimimi, né? Eu estou falando de futebol, o assunto aqui é futebol. Então, o Ceará, que é um gigante no futebol cearense ao lado do Fortaleza, não é um gigante em nível nacional. Não é um time como o Santos já foi um gigante, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, é diferente, tá certo? Então, ele, para voltar ao futebol, ele aceitou a proposta do Ceará, que é um time que vem trabalhando bem desde Guto Ferreira, vem trabalhando muito bem e ganhando dos gigantes aqui do Sul, maravilha. Aqui do Sudeste, vem aqui e ganha aqui em casa. O Ceará tem feito trabalhos assim espetaculares. Foi para o Ceará, mas há notícias, fontes diziam que o glorioso Dorival Júnior gostaria de ter voltado para o Santos. O Rueda falou, não, comigo não, que não vai trabalhar. Sabe por quê? Porque ele exerceu um direito constitucional que ele tem de cobrar uma dívida. Ele cobrou uma dívida trabalhista do Santos. O Santos deve para ele, assim como o Flamengo devia outro dia. E ele voltou para o Flamengo e fez um acordo com o Flamengo. Então o Rueda falou, ele moveu um processo contra nós. Você queria o quê? O Santos não pagou? Queria o quê? Deixasse para lá? Esses caras, quando movem esses processos, os treinadores, os caras cobram milhões, não é? Tá me devendo 50 mil reais, não, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Do Flamengo, se não me engano, o Flamengo tinha uma dívida de 10 milhões com o Dorival Júnior, que está parcelando, está pagando. E o Flamengo não se incomodou e contratou o cara. Foi outra diretoria que fez a lambança, outros que não pagaram. A instituição é outra coisa. Não foi o Rueda não deu calote no Dorival Júnior. Foi, sei lá quem, o Zé Carlos